Muito bem, quero convidar vocês para nós lermos juntos Mateus capítulo 5, verso 5. Palavras do próprio Senhor Jesus instruindo os seus discípulos, instruindo a sua igreja. Ele diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Você pode dizer comigo? Bem-aventurados os humildes. Vamos lá? Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Nós estamos em uma série de mensagens com o título Atitudes Transformadoras. A vida, em grande parte, depende das nossas atitudes. Se você vai ser fracassado ou ter muito sucesso na vida, em todos os aspectos da sua vida, depende muitas vezes da sua atitude diante das situações. Se você pode ter atitudes que vão transformar a sua realidade. Falamos por 2 domingos a respeito do poder da gratidão. E nós estamos falando pela segunda vez sobre o poder da humildade. Eu quero tomar 5 minutinhos para retomarmos a semana passada, para entrarmos no texto de hoje, revisitarmos algumas coisas. Falamos sobre o orgulho, que é aquele sentimento excessivo de contentamento que uma pessoa tem a respeito de si mesma, que impede essa pessoa de reconhecer os seus próprios erros, impede essa pessoa de pedir ajuda. É aquele sentimento que faz alguém olhar para o outro com desprezo. Isso é orgulho. Orgulho também é chamado de altivez, de soberba, de prepotência, de arrogância. A humildade é o oposto disso. A humildade é o sentimento que leva a pessoa a se ver no mesmo nível de dignidade que os demais. Uma pessoa humilde não se vê melhor nem pior que os outros. É aquele sentimento que faz alguém reconhecer as suas próprias limitações, com modéstia e com ausência de orgulho. A expressão que nos ajuda a entender a humildade, o poder da humildade, o orgulho, o perigo do orgulho, é a expressão vanglória. Nós encontramos isso em Jeremias, capítulo 9, de 23 e 24, lendo assim: assim diz o Senhor, não se vanglorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, diz o Senhor. Vanglória. A expressão nesse texto é vanglória. Aquela pessoa que gloria-se a si mesmo, que se elogia a si mesmo, aquela confiança vazia em si mesmo, baseado em si mesmo, nos seus próprios recursos, sem considerar a mão de Deus. E eu costumo dizer que toda glória aqui não é para Deus, é vanglória. Vanglória. Mas cuidado. Porque ser humilde não é ser tonto. Ser humilde não é ser trouxa. Ser humilde não é deixar que dominem e manipulem você. De vez em quando vão entrar na sua vida pessoas que vão querer manipular você, vão querer usar você, vão querer dominar você, vão querer impor coisas para você. E como você tem um propósito na sua vida, você é firme nas suas questões, essas pessoas vão sair da sua vida dizendo: fulano é orgulhoso, é soberbo, é uma pessoa difícil. Ser humilde não é ser trouxa, nem se deixar manipular e dominar por alguém. Ser humilde é saber que você tem o mesmo nível de dignidade que os demais. Uma pessoa humilde não se acha nem melhor e nem pior que os outros. Definindo ainda orgulho, que é o oposto de humildade, nós lemos Isaías 14, 12 a 15, onde a Bíblia diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas,
de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte alto. Subirei mais alto que as altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do céu você será levado, irá ao fundo do abismo. A Bíblia se referindo a Lúcifer, O orgulho é chamado de síndrome de Lúcifer, e todo orgulhoso terá o mesmo fim que Lúcifer teve, será afastado de Deus, será rejeitado por Deus e será destruído pelo seu próprio orgulho. Todo tipo de infelicidade, de desgraça, de uma forma ou de outra, está relacionado ao oposto da humildade, ao orgulho, à arrogância, à altivez de espírito. Muitas pessoas se divorciam por orgulho, dureza de coração, a expressão bíblica. Muitas pessoas adoecem por orgulho. Muitas pessoas morrem precocemente por orgulho. Muitas pessoas fracassam na vida por orgulho. Acidentes acontecem por orgulho. O orgulho é o grande monstro destruidor dos sonhos da humanidade. Tudo que de ruim acontece, de uma forma ou de outra, está relacionado ao orgulho. Por isso que o sábio diz em Provérbios 16:18, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo vem antes da queda. O orgulhoso terá o mesmo fim que Satanás teve. E aí, para fechar o que falamos semana passada, entramos no texto de hoje, eu leio para você, Filipenses capítulo 2, 5 a 11, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Você pode repetir essa expressão comigo? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho no céu se dobre, todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo foi exaltado à mais alta posição, porque Ele humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Jesus, a Bíblia diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Você quer ser exaltado? Você quer provar do melhor de Deus? Você quer ser colocado às mais altas posições? O caminho está apontado por Jesus. Humilhe-se. Seja humilde. Assim como o orgulho vem antes da destruição, Provérbios 15:33 diz que a humildade vem antes da honra, assim como todo orgulhoso será destruído, diz a palavra de Deus, toda pessoa humilde será honrada na sua vida, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser colocado às mais altas posições, porque é isso que a Bíblia promete. A humildade antecede a honra. E aí eu vou para o texto de hoje. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Existe uma outra versão onde a Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles receberão a terra por herança. O termo grego que está aqui em Mateus capítulo 5, verso 5, é um termo que se aproxima muito mais da palavra pobre do que da palavra humildes. A Bíblia tem duas expressões gregas para a palavra pobre. Existe uma expressão que se refere à pobreza, mas àquela pobreza que se refere a alguém que tem o suficiente para viver, que não tem muitos luxos, mas essa pessoa tem uma casa para morar, tem alimento para o dia a dia, tem tudo o que precisa para viver, mas não tem luxos. Essa é a palavra benês no grego, se refere a pobres. Mas existe uma outra palavra, que é a palavra tokos, que se refere
é a mesma palavra pobre, mas se refere àquele que não tem absolutamente nada, aquele que é desprovido de tudo. E na verdade, a palavra que está aqui na fala de Jesus não é a palavra benese, é a palavra tokos, ou seja, bem-aventurado aquele que reconhece que não tem absolutamente nada, que tem consciência de que diante de Deus não tem absolutamente nada, que é desprovido de tudo, que chega diante de Deus dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu tenho consciência de que eu não sou nada, e eu não tenho nada. E quando alguém tem essa consciência de que não é nada e não tem nada, está se habilitando para receber o tudo de Deus. Tudo de Deus. Tokos, pobres, humildes. Em uma matéria publicada na revista Forbes, em 1º de março de 2015, escrita por Jeff Boss, ele comenta que as pessoas humildes, muitas vezes, elas têm má reputação. Elas são associadas a pessoas fracas, a pessoas passivas, a pessoas inseguras. Porque são humildes, porque se reconhecem como pobres, como tokos diante de Deus. E a partir daqui eu troco então a palavra humildes para a palavra pobre, expressão pobre, que é o que mais se aproxima do original. E eu quero entender com você o que de fato significa ser pobre de espírito, humilde, para que você possa então usufruir do poder da humildade sobre a sua vida. Nós podemos definir a palavra humilde, ou melhor, a palavra pobre, compreender de duas formas, muito simples, e eu digo e começo a discorrer sobre elas com vocês. Entendendo, tendo a visão correta de quem somos, e entendendo, tendo a visão correta de quem Deus é. Com essas duas coisas nós entendemos o que é ser pobre. Conhecendo quem nós somos e conhecendo quem Deus é. Na verdade, o início da vida cristã consiste em o homem compreender que ele deve chegar diante de Deus de mãos vazias, sem achar que merece alguma coisa, sem se colocar naquela posição que ele vai reivindicar alguns direitos diante de Deus, como chegar diante de Deus como alguém que não tem absolutamente nada. O primeiro passo da fé cristã consiste exatamente nisso, alguém chegar diante de Deus e declarar: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou um pobre pedinte, um tokos diante do Senhor, e eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua misericórdia. Esse é o primeiro passo da vida cristã, porque se para eu reconhecer a Jesus Cristo como meu Salvador, primeiro eu preciso reconhecer que eu sou um perdido e não tenho nada e não sou nada, para eu reconhecer que para eu receber todas as riquezas das bênçãos de Deus, eu preciso reconhecer que eu não sou nada, não tenho nada. Quando eu tenho consciência de que não sou nada, não tenho nada, eu estou me habilitando para receber o tudo de Deus. O pobre de espírito é aquele que, quando ouve alguém falar mal dele, e as pessoas falam mal de nós, você sabe. Você sabia que falam mal de você? Merecendo ou não, alguém fala mal de você. Por mais que você seja uma pessoa exemplar, você sempre vai ser o vilão da vida de alguém. Ou melhor, sempre não, mas em algum momento na vida você vai ser vilão na vida de alguém. Alguém vai falar mal de você. O pobre de espírito é aquele que, quando sabe que alguém está falando mal dele, ele pensa assim: na verdade eu sou muito pior do que isso. Eu sou muito pior do que eles estão dizendo. Eu sou um pobre, miserável, pecador. Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não sou absolutamente nada, e eu sou carente, absolutamente carente, graças a Deus. Esse é pobre de espírito. Feliz, bem-aventurado o homem que reconhece a sua total carência em todas as áreas e coloca a sua total confiança no Senhor.
Bem-aventurado, feliz, somente aquele que entende que está reduzido a nada, completamente a nada, e declara a sua total dependência da graça de Deus. Somente esses que são vistos por Deus como pobres de espírito, somente aquele que entende que está reduzido a nada, pode conseguir o tudo de Deus. Pode usufruir do milagre da humildade. A Bíblia nos ajuda a entender um pouco mais sobre o que isso quer dizer. Isaías capítulo 6, verso 5 diz: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Esse é pobre de espírito. Ai de mim. Sou pobre, pecador, corrupto, miserável, perdido e preciso ser encontrado, preciso de um Salvador, porque eu não sou nada, não sou ninguém. Lucas capítulo 5, verso 8, diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Isso é ser pobre de espírito, tokos, diante de Deus. Paulo, em Romanos 7, 24, vai dizer: o mais miserável dos homens sou eu, pobre de espírito. Essa é a única maneira de iniciar uma jornada com Deus. Reconhecer que você é pobre de espírito. Se você acha que tem tudo, o tudo de Deus não vai chegar para você. Se você tem consciência de que você não tem nada, você está habilitado para receber o tudo do Senhor. As riquezas de Cristo só podem ser apropriadas pelos pobres de espírito. As grandes maravilhas do Evangelho de Jesus Cristo só podem ser alcançadas pelos pobres de espírito. As grandes e insondáveis maravilhas dos céus só podem ser desfrutadas pelos pobres de espírito. Somente aquele que entende que está reduzido a nada pode conseguir tudo diante de Deus. Inversamente proporcional à sua consciência de pobreza será a sua riqueza diante de Deus. Quanto mais consciência de que você não tem nada, de que você é um miserável, pobre, maior a chance de você ser rico diante de Deus. Ninguém sai à procura de algo que acha que tem. Quando nós chegamos diante de Deus e declaramos: eu tenho, eu posso, eu sou. Bom, se você tem, pode, então eu não posso fazer nada na sua vida. Mas se você não tem e não pode nada, eu posso fazer tudo por você. Inversamente proporcional ao autoconceito, aquilo que você acha de si mesmo, serão as possibilidades de você receber as riquezas de Deus. Quanto menos você se acha, maior as possibilidades de Deus fazer coisas grandes na sua vida. Pobre de espírito, quantas pessoas não estão sendo privadas hoje das grandes bênçãos de Deus porque se acham diante do Senhor? Quantas pessoas não estão sendo privadas de desfrutar das grandes riquezas dos céus, porque ainda não declararam a sua total dependência do Senhor? Porque essas pessoas dizem assim: o que seria de Deus se não fosse um filho como eu? Pessoas que às vezes vêm para o altar de Deus, ao invés de cantar Senhor, Senhor, eu te louvo de todo o meu coração, cantam: eu me louvo, Senhor, de todo o meu coração. Pessoas que poderiam estar desfrutando de grandes riquezas, poderiam ter tudo diante de Deus, mas ainda não tem nada, porque não declararam a sua dependência de Deus. Por esse motivo, Jesus Cristo rejeitou os fariseus. Os fariseus, eles, diz a Bíblia lá em Lucas 18, que eles oravam em pé, nas ruas, nas esquinas. E eles oravam assim: ó Deus, eu te dou graças porque eu não sou como essas pessoas.
Deus, eu não te dou graça porque eu não sou como esses homens que estão aqui. Eu não sou como os roubadores, eu não sou como os injustos, eu não sou como os adúlteros, nem como os publicanos. Senhor, olhe para mim porque o Senhor sabe que eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo, até da folhinha da hortelã. Eu dou o meu dízimo para o Senhor. Jesus rejeitou os fariseus e os publicanos porque eles chegavam diante de Deus com alguns merecimentos. Senhor, eu estou simplesmente reivindicando o meu direito. Você não está vendo o que eu estou fazendo? Por que o Senhor não está agindo em meu favor? E ainda Mateus 18, a partir do verso 11. O publicano, porém, em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E a Bíblia termina o texto: digo-vos que este chegou desceu justificado para casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que se humilhar será exaltado. Aqueles que se aproximam do reino de Deus, de Jesus Cristo, não pode se aproximar com méritos pessoais. Não pode chegar diante de Deus apresentando logo o seu currículo. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu falo tantas línguas, Senhor, eu já fiz tantas coisas, eu já preguei, eu já evangelizei tanto, eu já visitei tantas pessoas. Não é por mérito, ninguém deve chegar diante de Deus por mérito. É a via oposta. É com pobreza, declarando a nossa total dependência do Senhor. Eles se aproximavam, os fariseus, de Jesus como alguém que tinha direitos a reivindicar. E Jesus diz: olha, não, eu não recebo esse tipo de pessoas, eu rejeito esse tipo de pessoas. Eles achavam-se melhores que os outros, eles se vangloriavam, e certamente em nossas igrejas nós encontramos pessoas assim. Eu pastorei algumas igrejas que tinham aqueles irmãozinhos que iniciaram, e às vezes eles caíam na vaidade, diziam: pastor, olha, cada tijolinho desse foi eu que coloquei, lá no céu, Deus deve estar um lugar muito especial para mim, porque eu sou o cara. Se não fosse por mim, essa igreja não estaria de pé. Eu sou o cara. Eles se vangloriavam, davam glórias a si mesmos. Eles aplaudiam a si mesmos, ficavam diante do espelho, batendo palma para si mesmos. Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Faziam propagandas de si mesmos. Achavam que tinha mérito diante de Deus, e por isso Deus os rejeitava. Mateus 6,5 diz: não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Mateus 23:27 diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, atraentes por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundície. Jesus rejeitou todo esse tipo de comportamento daqueles que chegam diante de Deus batendo o peito. Eu estou chegando aqui porque eu vim reivindicar os meus direitos. Só os pobres de espírito, aqueles que dizem: Senhor, eu não tenho direito nenhum. Se o Senhor quiser me lançar no fogo do inferno, é isso que eu mereço. Eu não sou nada, eu não tenho nada. E por isso eu me achego diante do Senhor, declarando tudo isso. Isso é ser pobre de espírito. Todas as religiões do mundo ensinam que lá no céu Deus tem uma balança, e a gente chega lá, e Deus vai colocar na balança o que você fez de bom e o que você fez de ruim. Se pesar mais o que você fez de bom, você vai para o céu. Se pesar mais o que você fez de ruim, você está perdido. Todas as religiões pregam isso, exceto o cristianismo. Nós não entramos para o céu por aquilo que nós fizemos de bom ou de ruim. Nós não entramos nos céus pelas nossas obras, nós entramos nos céus pelas obras de Jesus Cristo por nós. Isso é cristianismo. Não é por nós. Nós somos pobres, miseráveis.
somos salvos, vamos para os céus, não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que Cristo fez. E por isso todo cristão autêntico fala muito pouco daquilo que faz por Jesus e fala muito daquilo que Jesus fez por ele. Isso é ser cristão. Isso é ser pobre, isso é ser pobre. Somos salvos pelas obras de Cristo, somos salvos pela perfeita obra de Cristo. A única forma de chegarmos ao céu é pela perfeita obra de Cristo. Nós não temos mérito, nós não temos merecimento, nós não podemos alcançar toda a boa obra que você fez em toda a sua vida. Se você pegar aquele dia que você foi bonzinho do início ao fim e viver todos os dias da sua vida como esse dia que você foi bonzinho do começo ao fim, e viver do seu primeiro dia até o último assim, bonzinho, mesmo assim isso não seria suficiente para comprar um grãozinho de areia da salvação e da eternidade, porque não depende de nós, depende de Cristo, pelas obras de Cristo. Gálatas 3:10 diz: já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Você quer ir para o céu e desfrutar de alguma coisa pela sua própria capacidade? Então vamos ver se você obedeceu todas as coisas escritas no livro da lei. Se você não obedeceu tudo, você está perdido. Você está debaixo da maldição. Agora olhe Gálatas 3:13, uma expressão que dá para glorificar de pé, diz a Bíblia: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando tornou-se maldição em nosso lugar. Por isso está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo tornou-se maldição em nosso lugar. Cristo tornou-se maldição em nosso lugar. E é por isso que nós temos todas as riquezas dos céus, pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos. Nós somos pedintes, somos miseráveis. Não temos nada que possa interessar a Deus. Quando Jesus Cristo viveu entre nós, Ele viveu uma vida perfeita, Ele viveu uma vida justa, e a única forma de desfrutarmos da vida eterna, das grandes riquezas, é através da vida de Cristo, é através da vida e das obras perfeitas de Cristo. Nós vamos para o céu, não por nossa vida perfeita. Você não vai para o céu por sua vida perfeita, pela sua justiça perfeita. Você vai para o céu pela vida perfeita de Cristo, pela justiça perfeita de Cristo, que você recebeu e aceitou como seu único e suficiente Salvador. Quando cremos em Cristo, quando o Espírito Santo nos convence de que nós somos pobres, pedintes, tocós, não temos absolutamente nada para oferecer a Deus. Quando nós reconhecemos, o Espírito de Deus nos convence disso, e nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, Deus coloca em nós a vida perfeita de Cristo e a justiça perfeita de Cristo. A isso a Bíblia chama de justificação pela fé em Cristo. Os nossos pecados são colocados sobre Cristo. A justiça perfeita de Cristo é colocada sobre nós, e nós vamos habitar os céus pelas obras de Cristo e não pelas nossas obras. Pelas nossas obras jamais. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Quando alguém é pobre de espírito, essa pessoa também é humilde o suficiente para receber tudo o que Deus tem para dar. Quando alguém se declara pobre, pedinte, essa pessoa está se capacitando para receber todas as riquezas eternas que Deus pode dar. Se você acha que pode conseguir a sua salvação porque você é bonzinho, porque você vem aos cultos, porque você ora, porque você ajuda pessoas, você está enganado pelos seus méritos. Você jamais chegará lá. No céu não haverá ninguém que vai bater no peito e dizer assim: estou aqui porque eu mereço.
No céu não vai ter ninguém que vai chegar e dizer assim, eu mereci estar aqui, olha o que eu fiz, olha a minha jornada. Não vai ter ninguém lá no céu que vai bater no peito e dizer assim, eu estou aqui porque eu mereço. Lá no céu todos serão pobres em espírito. Não há ninguém lá no reino dos céus que não seja pobre de espírito. O pobre de espírito humilde, ele tem a aprovação de Deus. Bem-aventurado significa feliz, abençoado por Deus e aprovado por Deus. O pobre em espírito, ele é aprovado por Deus, por isso ele tem a vida eterna. O pobre em espírito, ele é aprovado por Deus, e por isso ele tem o céu pertence a ele, diz a palavra, o céu pertence a ele. Você entende porque Satanás, ele quer plantar orgulho no meu coração, no seu coração, ele quer que nós sejamos e nos sintamos alguma coisa diante de Deus, ele quer que nós cheguemos diante de Deus reivindicando os nossos direitos, ele quer colocar essa droga pesada no nosso coração, nos contaminar com orgulho, porque ele sabe que se você fizer isso, se você encher o seu coração de orgulho, você vai ter o mesmo fim que ele teve, você vai ser rejeitado por Deus, e ele vai fazer de tudo para colocar o orgulho no seu coração, vai fazer de tudo para você não pedir perdão para sua esposa pelo seu erro, para você não pedir perdão para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus colegas, para o seu irmão de igreja. Ele vai fazer de tudo para manter o seu coração orgulhoso, porque Deus se opõe aos orgulhosos, e o inimigo não quer que você desfrute das grandes maravilhas da humildade, da pobreza de espírito. E eu repito, talvez pela 10ª vez hoje, somente aquele que entende que está reduzido a nada está apto para receber o tudo de Deus. Um dos pré-requisitos para você, e já vou terminando, um dos pré-requisitos para você chegar com ousadia diante de Deus é você reconhecer que nada você merece. Um dos pré-requisitos para você orar com fervor, com confiança, não em você, mas em Deus. Um dos pré-requisitos é você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu não mereço nada, eu não sou nada, eu sou um pobre, um tocós diante do Senhor, e eu estou aqui, Senhor, e eu nem posso pedir em meu nome, porque eu não sou nada, eu não mereço nada. É por isso, meu Deus, que eu vou usar o nome poderoso de Jesus, é em nome dele que eu peço. Tem muitas pessoas que andam pedindo em seu próprio nome, porque se acha. Mas o pobre de espírito, ele pede em nome de Jesus. Eu peço tantas coisas a Deus e na minha oração digo, Pai, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu sou pobre, miserável, pecador. É por isso, Pai, que eu vou usar um nome poderoso. É por isso que eu vou pedir em nome de Jesus. Eu não mereço a vida que tenho, eu não mereço a família que tenho, eu não mereço tudo que eu tenho, mas é em nome de Jesus, é em nome dele. Em meu não, Pai, porque eu sou pobre, eu sou miserável, é em nome dele. Eu peço que o Senhor continue com a tua bênção sobre a minha vida e a minha família, é em nome dele. Só o pobre pode reconhecer que precisa orar em nome de Jesus. Ser pobre de espírito capacita você para olhar para si e reconhecer que você não é absolutamente nada. Você não tem nada para oferecer a Deus, que você é um pedinte diante de Deus. Ser pobre de espírito capacita você para ver, para receber a graça, o perdão, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Ser pobre de espírito capacita você para olhar para Deus, olhar para a sua vida e dizer, Deus, eu não sou nada.
nada, eu não sou ninguém. Eu destruí a minha vida, eu destruí a minha vida profissional, meu casamento, a minha saúde, as minhas emoções. Pai, desde o começo até aqui, eu tive um péssimo caminho, uma péssima caminhada. Ser pobre de espírito te capacita para olhar tudo isso e dizer para Deus: Deus, até aqui eu só fiz besteira na minha vida, mas Senhor, eu quero colocar todo o meu passado diante do Senhor. Eu me arrependo do meu passado, eu me arrependo, eu me humilho diante do Senhor, pelo passado diante do Senhor, e eu creio porque o Senhor está me capacitando para ver o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia diante de mim, sendo derramada sobre mim. Ser pobre de espírito te capacita para ver tudo isso e dizer: Senhor, eu confesso os meus pecados, eu confesso os meus erros, eu confesso toda a porcaria que eu fiz com a minha vida ao Senhor, e eu tenho convicção de que a tua graça será derramada sobre a minha vida. Eu tenho convicção de que o perdão vai jorrar do teu trono sobre a minha vida. Eu tenho convicção de que o sangue de Jesus vai ser derramado sobre a minha vida e vai me lavar de todos os meus pecados. Eu, Pai querido, eu coloco todo o meu passado diante do Senhor e creio que eu não tenho que falar mais com o Senhor sobre o meu passado, porque ele já foi confessado, ele já foi lavado, ele já foi perdoado, ele já foi esquecido pelo Senhor. Agora, Senhor, eu me dirijo ao Senhor, não em meu nome, porque eu sou pobre, eu não tenho nada, mas eu dirijo em nome do Senhor, em nome de Jesus ao Senhor, não para falar mais sobre o meu passado, porque ele já foi confessado e perdoado. Eu me dirijo ao Senhor em nome de Jesus para falar do futuro brilhante que o Senhor vai construir na minha vida. Sou pobre de espírito, consegue fazer isso. Eu não quero falar mais com o Senhor sobre o passado, porque eu creio na tua palavra. A tua palavra diz o quê? Quando eu confesso, eu me converto. Os meus pecados são cancelados e perdoados, lançados no mar do esquecimento. Pai, eu não falo mais com o Senhor sobre o meu passado. Eu me dirijo ao Senhor, não em meu nome, mas em nome de Jesus. E eu quero conversar com o Senhor agora, Pai. Eu quero me ocupar de falar com o Senhor agora sobre o futuro, sobre o meu futuro brilhante. Pois eu sei que o Senhor está escrevendo uma nova história na minha vida. Está escrevendo novos e lindos capítulos de uma nova história na minha vida. Bem-aventurados os pobres, humildes, pois eles receberão a terra por herança. Os pobres são aprovados por Deus, por isso recebem a terra, a vida eterna e o céu uma herança. São aprovados por Deus que um dia, quando partirem daqui, vão viver no céu toda a eternidade. Mas são tão abençoados por Deus os pobres, aqueles que reconhecem que não tem nada e não são nada, que a partir do momento em que se declara pobre, pedinte, declarando a sua total dependência do Senhor, ele vai morar no céu. Mas a partir dessa decisão, o céu passa a morar em você, dentro da sua casa, nas suas finanças. Deus não é um carrasco que quer que você sofra aqui do dia em que você nasceu até o dia que você vai morrer para você desfrutar lá. Ele quer que você desfrute o céu. As grandes riquezas do Evangelho estão para a eternidade, mas Deus também tem toda a sorte de bênção para a sua vida aqui. E você vai desfrutar se você se declarar pobre de espírito. Para nós orarmos, eu repito pela 11ª vez, apenas aqueles que se declaram pobres podem receber tudo de Deus. Podem receber tudo de Deus. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Então, como é que você se relacionava com Deus até aqui? Chegando diante de Deus, batendo no seu peito, dizendo: eu estou aqui para pedir para o Senhor restituir tudo que eu mereço. Uma das orações mais perigosas que um homem pode fazer é essa: Senhor, eu quero o que eu mereço. Se Deus te der o que você merece, você vai diretamente para o inferno, por toda a eternidade, porque é isso que nós merecemos. Mas quando você chega diante de Deus e diz: Deus, eu me declaro completamente dependente do Senhor, eu não tenho nada, não sou nada,
e eu preciso de tudo que o Senhor tem para me dar. Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua palavra faça o seu efeito no meu coração, no coração dos meus irmãos e amigos aqui, nos corações dos meus irmãos e amigos que nos vêm de casa. Se alguém até aqui pensou que era por mérito, ó Deus, que o Teu Espírito Santo diga a ele que é pelas obras de Cristo, somente pelas obras de Cristo. Lá no céu não haverá ninguém que vai bater no peito e dizer, eu mereci. Todos serão pobres, Senhor. Todos serão pobres. Que Teu Espírito Santo dê essa condição aos meus irmãos ouvintes nesta noite, para que todos eles possam se declarar pobres, pedintes, tocós, diante da grandeza, da riqueza do Senhor, entendendo que a única possibilidade deles desfrutarem das grandes, insondáveis riquezas do Senhor é declarando a sua total dependência do Senhor e a sua pobreza. Fale aos nossos corações. Assim eu te adoro fazendo isso em nome de Jesus. Amém.